Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conexão Milaré. Você já ouviu falar em criptoativos? Pois é, tem muitos temas novos surgindo aí para quem trabalha no meio ambiente e criptoativos é um deles. Para nós conversarmos sobre esse tema super palpitante, nós convidamos nosso querido colega Flávio Ogidos, que já esteve aqui conosco, já é um antigo parceiro do Milaré Advogados. Nós temos muita honra em recebê-lo aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Flávio. Obrigado, Ju. Prazer enorme voltar aqui ao Conexão Milaré e rever os amigos e aproveitar para deixar um abraço a todos os colegas aí do escritório, na pessoa do Dr. Edson, quem eu tenho um grande estima. Obrigado. Flávio, eu até brincava com você que a gente tinha que começar esse assunto do começo. Eu brinco que até hoje eu não sei como é que o duendezinho traz o e-mail até o nosso computador, né? Então, assim, lá bem do começo, Flávio, o que são criptoativos e o que isso tem a ver com quem trabalha com meio ambiente? Legal, Ju. Vamos lá, eu vou procurar trazer essa explicação de uma forma bastante simples, porque o assunto ele tem um quê de simplicidade. Criptoativo nada mais é do que um ativo criptografado. Então, você tem, quando você digitaliza esse ativo, ou quando você tokeniza, que é um outro termo que se usa muito, eu vou tokenizar um ativo, né? Você coloca ele numa plataforma blockchain, e aí eu já vou explicar o que é uma plataforma blockchain, mas o fato dele estar no universo digital, para a segurança desse ativo, ele recebe uma capa, uma proteção de criptografia. Tá? Então, ele se torna um criptoativo, um ativo criptografado que ele está no mundo digital. Então, basicamente, o conceito de criptoativo é esse. E o que pode ser um criptoativo? Qualquer coisa que no mundo real seja um ativo pode passar por esse processo de tokenização e virar um criptoativo. Né? A vantagem dos criptoativos é que o fato dele entrar no universo digital, ele vai ser colocado numa plataforma blockchain. Eu já vou explicar o conceito de blockchain também. Mas essas plataformas, elas garantem segurança, elas garantem a inviolabilidade, elas garantem rastreabilidade, elas garantem uma série de coisas que, quando a gente não está falando desse universo cripto ou desse universo digital, de uma certa forma, a gente vai se ancorar no cartório de registro de imóveis que tem ali a fé pública e coloca um carimbo e fala, esse documento é verdadeiro, ele vale. Né? Ou então, numa certificação internacional ou nacional, que seja, mas você quer o selo da ISO, ou você quer uma auditoria de terceira parte naquele documento para provar alguma coisa. Então, essa segurança, as plataformas blockchain, elas procuram entregar de uma forma, assim, até mais democrática, por conta da possibilidade de acesso. Então, como é que é um blockchain? Como é que funciona uma plataforma? E aí, se a gente pensar, tem uma discussão sobre o consumo de energia dessas plataformas e coisa e tal, a blockchain do Bitcoin, que é a mais famosa, a mais antiga, ela é equivalente ao DOS dos computadores, daquela época como é que era, 365, 465, né? E hoje a gente tem plataformas que elas têm uma eficiência muito maior, outras plataformas blockchain, tá? Tanto que hoje o conceito que já se discute nesse universo, e até a gente pode dar uma pincelada nessa história de metaverso também, um pouquinho mais para frente, mas já é um conceito de cross-chain, porque, veja, você tem uma plataforma blockchain, e existem várias aplicações para isso, na área de educação, na área de saúde, na área ambiental, na área de gestão de documentos. Então, eu acredito, Ju, que daqui a alguns anos, ou até algumas aplicações, talvez a gente já esteja se beneficiando e utilizando plataformas blockchain sem nem saber.
Assim como você nem lembra que você está conectado à internet, quando você abre um aplicativo no seu celular, já virou uma coisa comum. E essas plataformas blockchain, elas existem para hospedar iniciativas, projetos, né? E fazer as coisas acontecer com o caráter da rastreabilidade, do controle, da transparência de tudo que ela oferece. Então, você imagina que a tradução literal, né, de blockchain, cadeia de blocos, você imagina um bloco. Esse bloco ele é capaz de registrar um determinado número de transações. Então, você tem um bloco aqui, ele registra 10 transações, vamos dizer. A transação da Juliana, que fez uma operação e passou um criptoativo, transferiu um criptoativo para o Flávio, a transação da Maria, que comprou um criptoativo direto da plataforma, a transação do José, que vendeu algum criptoativo, está lá. 1, 2, 3. Quando deu as 10 transações, isso é o tamanho do bloco, né? Então, as blockchains mais antigas, esses blocos são menores, esses blocos eles não suportam muitas transações. O 10 é um número exemplificativo, tá? Mas a hora que ela atinge a quantidade de transações, esse bloco é fechado com um código criptografado, e aí você imagina a cena física, esse bloco, aí tem um elo que liga nesse bloco. E aí faz as 10 operações, trava, fecha esse bloco com outra criptografia, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. De modo que, se você pretende, eventualmente, fraudar, alterar uma transação que foi feita aqui, você tem que ir quebrando a criptografia de todos os blocos para ir voltando. Assim, é praticamente impossível, tá? Diferente de um papel, né, que é uma coisa, a gente conhece, né, no meio jurídico, a história dos grilos, e quanto que, eventualmente, cartórios, que é o agente que está ali para dar a fé pública, eventualmente participou de situações onde gerou o grilo, né, na transferência de uma terra de 50 hectares que virou 500 ou 5 mil no papel, né? Os então, famosos os famosos edifícios, né, Flávio, que tem vários andares, né? Andares. Exato. Então, isso numa plataforma blockchain é impossível, né? E aí você tem uma outra situação interessante, que é a descentralização, né? O blockchain ele vem trazer uma ruptura no modelo de pensamento que o sistema financeiro, os sistemas financeiros do mundo, eles estão embaixo de bancos centrais. Então, ou seja, o sistema financeiro é centralizado. Você tem uma conta bancária num banco X, eu tenho num banco Y. Se a gente quer transferir um dinheiro um para o outro, a gente avisa o nosso banco avisa o outro banco, enfim, tem uma escadinha aí para essa transação acontecer. Eu sei a transação que eu fiz, você sabe a transação que você foi feita, o banco sabe as transações de todo mundo, o Banco Central sabe as transações de todo mundo, de todos os bancos, só que nós, usuários do sistema, estamos, aspas, no escuro. A gente só consegue enxergar o que a gente faz com o banco. Existem duas categorias de blockchain, públicas e privadas, mas o que eu quero trazer é a possibilidade que uma plataforma dessas tem de que todo mundo possa enxergar tudo que está acontecendo naquela comunidade, naquela plataforma, todos os registros de todas as transações, uma descentralização. E se eu quero passar um ativo para você, Juliana, por algum motivo, eu não dependo de um terceiro, de um banco, ou de dois bancos, no caso, o meu banco e o seu banco. Basta que eu e você tenhamos uma conta nessa plataforma, a gente pode, dependendo da plataforma, dependendo dos contratos, dependendo do que for o objeto, eu posso transferir um ativo para você a custo zero dentro de uma plataforma, sem a intermediação de bancos, com toda a transparência, com rastreabilidade, com o resto da comunidade vendo essas transações acontecerem. Mas, Flávio, aí eu fico pensando assim, estou pensando já, né, em termos práticos, assim, estamos falando dos criptoativos que têm, né, usam aí essa tecnologia blockchain que faz todo sentido, né, até aqui, perfeita explicação.
Mas existe algum tipo de regulamentação para isso? Como é que a gente, porque você está falando de a gente poder fazer transações dentro de determinadas plataformas, mas eu não poderia ter, digamos, as próprias plataformas que duplicam dados? Aí vou entrar aqui bem na questão, né? A gente sabe que, por exemplo, já existe um mercado muito grande de crédito de carbono, que é aí um dos caminhos onde se pretende utilizar essa tecnologia para dar maior garantia, celeridade, inclusive reduzir custos nas negociações, mas especialmente as não reguladas, centralizadas. Então, queria explorar um pouquinho isso com você, assim, né? Vamos trazendo lá da teoria para a nossa prática. Como é que isso funciona? Isso tem regulamentação? Não tem regulamentação? Como é que alguém pode decidir utilizar dessa tecnologia? Ou quando que uma pessoa pode dizer que tem um criptoativo? São várias perguntas. E não são perguntas simples, né? Mas vamos lá. Aqui existe uma diferença de criptoativo e criptomoeda, né? Que aí são moedas que são ativos digitais. A gente tem uma listagem de, sei lá, Ju, mais de 2.000 criptomoedas, tá? Fala-se muito do Bitcoin e do Ethereum, mas tem as altcoins, que são as alternative coins, as moedas alternativas. Aí tem uma lista gigante e tem muita coisa legal rolando. Tem uma história por trás das criptomoedas, né? Então, a gente tem, por exemplo, aquela iniciativa do Natscoin, posso falar alguma coisinha, se você quiser, mas você tem a Harmony, você tem a End, você tem a Polygon Matic, você tem um universo de cripto, FXS, que são projetos para viabilizar coisas no mundo real. São projetos que ajudam empreendedores mundo afora, que ajudam comunidades de mulheres a ter o empoderamento financeiro e resiliência financeira. Tem projetos magníficos, tem projetos sensacionais que eles têm na representação de uma criptomoeda o motor para fazer a economia com uma moeda alternativa girar e acontecer em determinados locais, em determinadas comunidades. Então, tem essa história. Aqui no Brasil, se você tem investimento, se você entra lá numa exchange e troca reais, que é fiat money, né? Real, dólar, euro é fiat money. Se você troca fiat por cripto, você tem que declarar no imposto de renda, né? E aí eu queria voltar a pergunta para você em relação à necessidade de uma regulação desse novo mundo, desse novo universo, dessa quebra de barreira, dessa ruptura, do porquê tem que ter uma regulação. Por que precisamos ter uma regulamentação para isso? Para o conforto, para a segurança jurídica das partes? Pode ser a primeira resposta, né? Mas, do ponto de vista do governo, qual que é a preocupação do governo em regular uma situação dessa? O governo está, de fato, preocupado com a saúde, com a segurança, com a educação, com a melhoria da qualidade de vida dos habitantes? Ou ele quer saber quanto que você investiu de criptoativos, de criptomoedas, para saber no final do posição em 31 de dezembro de um ano, 31 de dezembro do outro ano, para ver quanto você ganhou e ter a oportunidade de participar com você, né, desse lucro? Então, existe uma crítica, existe uma polêmica enorme, existe uma série de coisas, existem pontos positivos e negativos em relação a essa questão, mas isso surge no mundo para quebrar um modelo econômico que nos trouxe até aqui e propor uma forma diferente de fazer a coisa acontecer. E é lógico que isso incomoda muita gente. Na medida que incomoda muita gente, os bancos centrais, principalmente, falam, olha, vamos colocar regras nisso. Desculpa, mas ele nasceu para ser livre, ele não nasceu para ser regulado, ele não nasceu para ser uma coisa debaixo do guarda-chuva da estrutura antiga, do modelo de pensamento econômico antigo. Tá? Então, esse é um ponto. Existe uma outra crítica que, durante um tempo, e hoje menos, mas mais nos primórdios, né, que a máfia e
e tráfico e dinheiro irregular, etc. e tal, usavam essas plataformas para transferir dinheiro, para traficar coisas, etc. e tal. Bem, isso é uma coisa que, assim, como eu disse, você tem a possibilidade de ter rastreabilidade nessas plataformas. Então, para o criminoso, é muito mais inteligente levar uma mala cheia de dinheiro, e a gente vira e volta a ver esse tipo de situação acontecendo, do que colocar dinheiro numa coisa que vai ter rastreabilidade. Então, eu penso que não dá para a gente imputar a tecnologia, a solução que está se apresentando, é como uma faca. Você pode fazer várias coisas com uma faca, pode fazer um jantar delicioso, pode, enfim, cometer um assassinato. Então, a tecnologia, ela está aí disponível, existe essa briga, e existe ao mesmo tempo países que estão adotando criptomoedas como moeda oficial do país. Você tem, na Suíça, por exemplo, você tem os cantões, você tem uma legislação completamente favorável ao estabelecimento de empresas, de startups, de fintechs que trabalham com criptoativos, e você tem uma legislação completamente amistosa em relação a esse tipo de empreendimento, a esse tipo de iniciativa. Eu não lembro se era El Salvador, era um país pequeno, mas, enfim, ele passou a aceitar Bitcoin também como moeda oficial do país, para sair da coisa do dólar e, eventualmente, ter um pouco mais de independência. Então, assim, Ju, é difícil de tirar uma foto e dizer alguma coisa nesse momento, porque a roda é uma pista de Fórmula 1, a coisa está acontecendo muito rápido. A gente tá aprendendo enquanto a coisa está acontecendo, né? Exato, exato. Então, querer tirar uma foto, já quando você vai ver, já mudou, já tem novidade, já tem não sei o quê. Aí você recebe uma notícia que no país tal aconteceu tal coisa. Então, é essa dinâmica, é esse momento que a gente está. E isso é uma coisa, não é nova, né, Ju? Não, exato, já vem, inclusive, nesses dias, né, e eu falei, precisamos conversar com o Flávio para entender dessas coisas, porque eu estava vendo anúncios de restaurantes, empórios ao longo das estradas do Brasil que estão recebendo por mercadorias por meio de criptomoedas. Eu falei, gente, eu não tenho... eu preciso entender melhor disso aqui, e aí, logicamente, a gente sabia aí dessa inovação do sistema Natus, e eu queria entender, então, junto com quem nos acompanha aqui, como é que é isso, Flávio? Conta um pouquinho para a gente qual é a relação entre criptoativos, Amazônia, meio ambiente, e aí conta essa questão aí do Natus, por favor, para a gente. Para começar, Ju, eu preciso dizer que eu fico muito feliz em ver uma série de iniciativas acontecendo nesse sentido nas últimas semanas, meses. A gente faz 3 anos que a gente está envolvido, trabalhando no desenvolvimento do sistema Natus de criptoativos ambientais. O ano passado, a gente lançou o sistema Natus com 3 engrenagens principais: o Natus Unit, o Natus NFT e o Natus Coin, que é a moeda, é a criptomoeda do sistema. Quando a gente lançou o sistema, só uma das engrenagens estava operando perfeitamente, que era o Natus Unit. O Natus NFT ficaria para um segundo momento e o Natus Coin também. A gente já tinha as regras, tinha o jeitão da coisa, mas a gente fez o lançamento de um produto mínimo viável, porque a gente também está testando isso, né? Então, qual que foi a provocação que a gente trouxe, a longa história curta, né? A gente tem no lastro das criptomoedas uma coisa abstrata, uma coisa etérea, né? E a gente tem uma contribuição sendo feita pelas reservas, principalmente as reservas particulares, que você sabe que é o meu nicho de atuação já historicamente, uma situação onde os particulares estão ali cuidando de um conjunto de ativos ambientais, que é uma reserva, né, uma área física conservada, onde tem uma riqueza em termos de recursos hídricos, biodiversidade, carbono, contribuição para a mitigação das mudanças climáticas, favorecimento de polinização, uma série de serviços ecossistêmicos que acontecem ali. Toda a sociedade se beneficia disso e só o particular arca com o custo da conservação.
Então, a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos emitir um criptoativo ambiental lastreado nessa coisa invisível que são os serviços ecossistêmicos, mas a gente vai trabalhar com um duplo lastro, que é o fato desses serviços ecossistêmicos estarem, por sua vez, lastreados na conservação de uma floresta. E aí, a gente está falando em terra. O que está garantindo a emissão desse criptoativo, no limite, é terra. E não é qualquer terra, é terra preservada, né? Nos biomas brasileiros, não só na Amazônia. A Amazônia tem uma visibilidade, né, maior por ser Amazônia, etc. Mas isso serve não só para o Brasil, inclusive. O sistema que a gente concebeu poderia ser aplicado em qualquer área sob proteção privada, mundo afora. Muito bem. Então, a gente fez o lançamento do sistema em junho do ano passado. A gente, até dezembro, teve a adesão de mais de 400 pessoas em cerca de 14 ou 15 países. Eu devo ter uma reunião ainda na semana que vem para refinar esses dados e ter os primeiros relatórios. E a gente percebeu que algumas coisas foram muito bem sucedidas, por exemplo, a adesão de 400 pessoas, para a gente isso foi um número bastante significativo, que entraram lá, criaram a conta, fizeram o onboarding, tá? A gente teve uma taxa de conversão de pessoas que, além de criar conta, compraram, colocaram dinheiro nisso, tá? Cada Natus Unit equivalia a $1, aí tinha uma questão de PayPal, da plataforma, etc. Tal, legal. E a gente identificou a necessidade de alguns ajustes, de alguns aprimoramentos, e é nesse momento que a gente está agora, a gente está fazendo essa leitura e vai mudar, em breve a gente vai voltar com novidades em relação ao sistema Natus para simplificar o sistema como um todo, como uma estrutura, e oferecer uma coisa mais direta, tá? E aí o NFT entra como uma grande possibilidade. Existe o universo dos games também, tem um conceito de play to earn. Pera. Universo NFT. O que é isso para quem caiu de paraquedas? Bacana, vamos lá. Flávio. Os NFTs, Ju, eles são non-fungible tokens, são tokens não fungíveis, né? A tradução literal. Então, é a possibilidade que você tem de transformar arte em um ativo digital. Só que aí tem um fator muito interessante, muito importante. Muita coisa pode virar um NFT. O tapa na cara lá do Oscar virou um NFT. E qual que é a substância disso? O que isso tem? Você tem milhares, se não milhões de NFTs hoje, de memes. E você tem o absurdo de NFTs sem consistência, gente. Vamos lá. Que estão sendo negociados aí alguns milhares de dólares, algumas dezenas de milhares de dólares, ou até mais, né? Então, assim, isso surgiu, existe a onda, né? Existe a questão do modismo, a gente precisa ter isso bastante claro, e existem iniciativas que pretendem usar, mais uma vez, a história da ferramenta, o exemplo da faca que eu trouxe, usar essa tecnologia para trabalhar a base, o que tem por trás desse NFT, de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais substanciosa. Uma coisa é você comprar um NFT, que é um item colecionável, em princípio, e aí qual que é a lógica disso? Você tem um NFT de uma figura, por exemplo. Quanto mais essa figura rodar nas redes sociais, no universo digital, em tese, mais pop ela é, mais conhecida ela é, e se você é o detentor do direito daquilo, aquilo pode se valorizar ao longo do tempo e, eventualmente, daqui a alguns anos, você pode revender esse seu NFT num valor bem mais alto do que você comprou. Tá? Mas, se além de você criar um item colecionável, você criar um mecanismo que esse NFT tenha usabilidade, ele seja útil para alguma coisa, né? E que reverta no mundo real em conservação de floresta, e a gente conseguir mostrar, provar isso, a gente cria contornos diferentes para esse NFT, e aí, de repente, a coisa muda de figura. A gente vai ter que esperar e olhar ao longo do tempo, esperar decantar a moda,
para ver ao longo do tempo o que vai parar em pé. Eu quero acreditar que iniciativas com mais conteúdo acabarão tendo a sua vida prolongada, e essa coisa da moda, dos memes, talvez isso tenda a ser uma onda que vai baixar, e aí depois vai ficar o que de fato faz sentido, né? É o que me parece. Flávio, estou quase achando que estou entendendo o assunto aqui, hein? Mas brincadeiras à parte, para quem trabalha, vamos lá, né? Para quem se interessa por esses assuntos de meio ambiente, por que a gente precisa entender de criptoativos, de criptomoedas, de metaverso e o que isso pode influenciar? Eu falei antes, na outra pergunta, da questão do crédito de carbono, porque a gente tem aqui informações de que já existem alguns sistemas que estão comercializando papéis, né, títulos representativos de créditos por meio de plataformas blockchain, e a ideia é que isso avance também para a utilização de criptomoedas. Mas vamos lá, não quero eu ficar falando aqui sobre o assunto, queria te ouvir, né? O que tem a ver, então, criptoativos com meio ambiente e no que isso pode ser útil? Qual é a inovação aqui nessa área? Excelente ponderação, Ju. E eu diria que é o seguinte: a importância dos profissionais, não só do direito, mas dos profissionais da área ambiental, de modo geral, que é uma área multidisciplinar por essência, conhecerem, entenderem disso, porque é um caminho sem volta. Você imagina, há 20 e poucos anos, quando surgiu o e-mail do Andy, que traz a cartinha no coisa, falar, eu não quero mexer com isso, porque, olha, você não teria sobrevivido profissionalmente. Então, os últimos anos vêm mostrando isso de uma maneira muito intensa, tá? Então, não tem como não lidar com isso, porque é uma agenda que cada vez ela vai ganhar mais importância dentro de todo esse cenário, com o crescimento da pauta ESG, com a necessidade de dar mais transparência a todas as ações, com tudo que vem acontecendo, é um caminho sem volta. E o que tem a ver essa história de criptoativos com a questão ambiental? A gente tem, na conservação e em áreas protegidas, você tem, notadamente, 3 grandes ativos, que é recursos hídricos, biodiversidade e carbono. Desses 3, somente o carbono encontrou um mercado, vamos dizer, né? Que é a estruturação toda, que a gente já conhece, não vou entrar nisso, mas eu vou falar da relação com o universo cripto. Água e biodiversidade, apesar dos esforços que a gente tem e do que a gente consiga fazer a quantificação, a gente consegue colocar em números a contribuição de determinada área protegida para a questão da biodiversidade, para a questão dos recursos hídricos, a gente tem a dificuldade de ter uma caixa para colocar esses ativos dentro, pegar essa caixa e colocar na prateleira do mercado, e que principalmente que alguém compre, né? Então, essa caixa é o mecanismo, tá? Isso pode ser a CPR verde, que é uma outra inovação, que vem sendo tratada fora desse universo de cripto, de blockchain, de nada. O mecanismo do mercado, que já tinha CPR, e aí pretende-se falar, olha, dá para pôr coisa aqui dentro e levar isso para o mercado. Quais outros mecanismos a gente tem? Notadamente, os PSAs, os mecanismos de pagamento por serviços ambientais, né, que pretendem remunerar pela conservação, principalmente de recursos hídricos, e a gente tem exemplos Brasil afora aí de PSA de água bastante, PSA de biodiversidade menos, mas a gente começa a ter algumas coisas, mas esses arranjos, geralmente, eles são arranjos locais que dependem da identificação do usuário para que faça o encontro de contas. Então, numa determinada bacia hidrográfica, você verifica quem são os contribuintes, quem são os usuários, coloca cobrança pelo uso da água,
tem um fundo que administra, quem usa a água paga um pouquinho a mais, esse valor é revertido. Você não tem a coisa difusa, né? Crédito de carbono, alguém gera crédito de carbono, você coloca numa plataforma, no marketplace de mercado, você vai vender para um cara lá na China, na Itália. Água e biodiversidade, a gente ainda não consegue fazer isso. E qual que é a provocação? E uma das possibilidades é que essa estrutura de criptoativos ambientais seja uma caixa, um mecanismo para que o mercado reconheça a contribuição de água, de biodiversidade e pague por isso. Tá? Então, no mínimo, isso. Fora os desdobramentos com metaverso, com cross-chain, que eu te falei, com o conceito de play to earn, que são games que a moçada ganha para jogar. E aí a gente está trabalhando, vou adiantar uma história aqui do Natos, a gente está trabalhando com a usabilidade do nosso NFT em plataformas de games, que a gente vai criar uma situação de play to conserve, conserve to earn, ou seja, jogue para conservar, conserve para ganhar, e aí as coisas que vão acontecer no game terão impacto na vida real. Então e aí o cross-chain, só para fechar os conceitos, a gente está num metaverso de uma plataforma, de uma possibilidade de game, só que existem vários metaversos. Metaversos são mundos virtuais, né? Então, não adianta eu ter uma coisa que eu só uso nesse metaverso. É como eu ter um crédito, um ativo qualquer, um cartão, alguma coisa que eu só posso usar no shopping aqui do meu bairro. Poxa, eu quero que esse meu ativo eu possa usar em todos os shoppings da cidade, do país, do mundo. E aí entra o conceito de cross-chain, que é a comunicação entre plataformas blockchain para que eu possa, com o meu ativo de um metaverso, eu encontrar a possibilidade de uso desse ativo em outros metaversos de outras plataformas blockchain. Então, assim, Ju, às vezes quando eu me reúno com a galera também que é mais desenvolvedora de tecnologia, dessas coisas, às vezes eu preciso de um tempo depois da reunião para dar uma respirada, para decantar, porque é muita maluquice, é muita coisa nova, mas que a gente precisa olhar para isso, porque a moçadinha que já nasce com e-mail, com a realidade virtual já posta, né, diferente da gente que viu a transição acontecer, eles já estão muito à vontade com esse tipo de conversa, com essa terminologia, com essa conversa toda. Então, assim, é caminho sem volta. E aí eu fiquei só te devendo a questão do carbono, mas vamos lá, queria te ouvir. Não, eu ia mexer com você exatamente isso, que assim, Flávio, para mim, que sou do século passado, a gente precisa combinar de conversar sobre isso mais vezes, porque assim, essa aqui foi, né, nós estamos conversando hoje aqui, assim, introdução ao mundo dos criptoativos. Com certeza, com certeza. Porque a gente tem bastante coisa para falar, e antes eu quero te ouvir falar sobre essa questão do carbono, tá? Mas aí eu já quero ir dizendo para o pessoal que está acompanhando aqui, tá com alguma dúvida, tem algum questionamento, coloca aqui nos comentários que o Flávio volta aqui sempre para acompanhar e ir batendo esse papo com todo mundo que nos acompanha, tá? Vamos aproveitando. Mas aí vamos lá. Entendi o metaverso, né? Já vi que NFTs talvez não seja para mim por enquanto, mas estamos firmes aí nos criptoativos, na tecnologia blockchain, e aí estamos no momento em que a gente está falando muito de ESG, mercado de carbono, coisas acontecendo, investimentos, pagamentos por serviços ambientais, legislações novas em São Paulo, esse município de São Paulo. O que a gente tem de ligação disso tudo com os criptoativos? Começa pelo mercado de carbono e aí dá o teu toque aí sobre isso. Não, é bem simples. Na verdade, assim, mercado de carbono a gente tem dois mercados, o mercado regulado e o mercado voluntário. Dentro do mercado voluntário, a gente tem o mercado voluntário regulado e o mercado voluntário não regulado. O mercado voluntário não regulado, ele carece de credibilidade. A gente teve muito problema com dupla contagem, com uma série de coisas. Por quê? Porque justamente você não tem como rastrear. Você pega uma área e fala, aqui tem tanto de carbono, 100.
Aí eu compenso a sua emissão de 30, compenso a emissão da Maria de 50, do João de mais 30, do José de 40, vocês não se conhecem, eu com 100 compensei 200, isso não para em pé. Isso o mercado não aceita, isso é greenwashing. A gente não quer, ninguém quer. Então, mercado voluntário não regulado, ele existe, mas ele precisa de atenção. E se alguma empresa, alguma companhia tem uma ação, é importante que ela se cerque de mecanismos, de elementos, para travar esse tipo de coisa, para que não haja questionamento. Então, a empresa ela pode ter uma reserva, ela pode calcular a contribuição de carbono que essa reserva faz, ela pode fazer o inventário de emissões e fazer o encontro de contas. Mas é importante que isso esteja certificado por terceira parte. Vai acabar perto de seguir o que são os trâmites do mercado voluntário regulado, né? E aí, quando você entra no mercado voluntário regulado, você tem uma série de metodologias, de auditorias, de certificações, você tem uma série de regras para conseguir gerar o crédito de carbono. O que aconteceu recentemente foi que uma empresa, com o intuito de dar a possibilidade do cidadão participar disso, porque até um tempo, Ju, se você quisesse falar, então eu quero compensar minha pegada de carbono, aí você fazia um cálculo lá, você falava, eu quero comprar 10 toneladas de carbono. Era um negócio quase inacessível. Esses balcões eram vendas no atacado. O que essa empresa fez foi pegar os créditos já constituídos, são ativos. Um crédito é um ativo, correto? O que ela fez? Ela tokenizou. E quando ela tokenizou, colocou numa plataforma blockchain, ela fracionou. Então, ela comprou 1.000 toneladas de carbono e ela dividiu essas 1.000 toneladas em várias frações de 0,01, por exemplo. E aí, quando você faz sua conta, ou quando você faz sua compra da sua passagem aérea, naquele momento, fala, você quer compensar a sua viagem, essa viagem, vai dar 0,0 tal de carbono. E aí, antes não dava para fazer isso, mas agora tem um token que pode te dar a possibilidade desse 0,0 tal, porque está fracionado, porque está numa exchange. E aí, legal, ela fez nada mais do que pegar, comprar no atacado, tokenizar e vender no varejo. E isso foi legal porque ela deu possibilidade para pessoas como nós acessar esse crédito. A minha posição é, se a gente vai democratizar esse mercado, a gente não pode pensar em dar condições só para quem tem o passivo, porque dar condições às pessoas é dar condições a quem tem o passivo. Na gênese, a compensação significa você ficar com a sua consciência tranquila, porque você vai poluir, mas você está compensando. Eu quero fazer a provocação de quem está conservando, de quem mantém o ativo, de quem efetivamente está contribuindo com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Então, hoje, a Jataí trabalha no desenvolvimento, além do sistema nato de criptoativos ambientais, a gente está trabalhando no desenvolvimento de uma estratégia, de uma metodologia para o mercado voluntário regulado, onde a gente consiga fazer a democratização, a inclusão desses particulares que estão fazendo a conservação e não conseguem entrar no mercado de carbono para gerar crédito de carbono a partir das suas contribuições, porque a barreira de entrada para projetos de desmatamento evitado é altíssima, né? Então, esse é o cenário e essa é a relação que a gente tem hoje dentro desse universo de cripto com carbono. São créditos já certificados que são tokenizados e negociados em plataformas blockchain. Existe uma discussão para que haja um processo de geração de crédito de carbono já dentro dessas plataformas e que já saia, que não precise passar pela epopeia da certificação no mundo real, que ele já passe por uma coisa digitalizada. Mas isso, até onde eu sei, Ju, ainda é incipiente, são conversas que o mundo precisa acordar e o tomador desse crédito precisa confiar que esse crédito sim para em pé. As coisas estão andando muito rápidas, né? Então, sim, vamos ver como é que acontece nas próximas semanas, meses aí. Sensacional isso que você traz aqui,
em ajudar, nos ajudar a entender, porque a gente está sempre acompanhando, né, as notícias, enfim, e quando a gente lê essa série de matérias, às vezes a gente fica tentando, olha, acho interessante, mas aquilo às vezes não faz muito sentido, né? Mas como que funciona? Então, acho que você trouxe muita concretude para essas noções todas aqui, e isso é muito legal, e a gente fica ainda mais animado porque vê que talvez chegou efetivamente a hora daquele cara que sempre esteve ao lado da legislação, que sempre esteve ao lado da preservação, da conservação, e que nunca foi reconhecido, né? Talvez chegada a hora de aquele pessoal que está sempre aí, né? Agora que vou dar minha cutucada também, está sempre criticando porque as multinacionais vêm aqui, estragam tudo, mas então vamos lá, gente, quem sabe se os particulares começarem a fazer a sua parte também, através desse novo mercado, né, onde elas possam adquirir, investir em criptoativos de modo a remunerar essas pessoas que estão fazendo a conservação, né? O PSA que você tinha falado ali, o pagamento por serviços ambientais, mas talvez feitos aí por particulares, né? Por pessoas numa escala menor do que hoje acontece, né? Você falou ali de compensação, tem uma viagem aérea que você faz, no que desembarca já recebe aquele e-mailzinho perguntando, você quer compensar o carbono gerado durante o voo? Quem sabe a gente não vai começar a ter a oportunidade também de remunerar quem está protegendo a nascente, da água que está chegando até a gente, quem sabe o oxigênio belezinha que a gente está recebendo, né? Aquela reserva legal, aquela APP, a Mata Atlântica que não foi derrubada, a floresta amazônica e assim por diante. Então, sensacionais essas noções que você trouxe aqui, Flávio. Eu fiz aqui uma série de provocações agora no final e sei que você conseguiria trazer muito mais informações com conteúdo sobre todas essas coisas que a gente está colocando aqui. Então, quero convocar de novo aqui o pessoal que está nos acompanhando, se quiser fazer perguntas para o Flávio, se quiser entrar em contato, é só colocar aqui nos comentários a sua indicação. Flávio, tenho certeza, como sempre, vai ter a maior satisfação em responder. E, Flávio, abro para você aqui para dar o seu recado final, te agradecendo mais uma vez pela parceria e a paciência de sempre vir trazer informações para a gente sem julgamentos aqui, né, em relação à minha particular ignorância aqui em relação a todos esses temas muito legais que a gente conversou. Muito obrigada, Flávio. Bacana, Ju, obrigado pelas suas palavras, sempre um prazer enorme estar aqui, estou à disposição para voltar, para a gente continuar esse diálogo que é tão importante. E esse momento que a gente está passando, acho que é muito isso mesmo, é um momento de transformação, está muito claro isso, né? E essa transformação, para que ela se efetive e para que essas áreas de conservação, seja a conservação obrigatória ou conservação voluntária, né, reserva legal, APP, os excedentes de vegetação nativa, deixem de ser um entrave, deixem de ser um impeditivo, deixem de ser vistos como áreas não produtivas, né? Deixem de ser vistas como micos, né, Flávio? Pois é, porque de fato não são, nunca foram, são reservas de ativos ambientais importantíssimas para o bem-estar, para a qualidade de vida de toda a sociedade e que são motores de geração de recursos, não só recursos financeiros, mas recursos culturais, recursos educacionais, recursos muito mais valorosos que só o dinheiro. E para isso acontecer, é preciso mecanismos, é preciso caixinhas, né? Então, a gente está num momento de que o mercado já entendeu a importância de reconhecer isso, e o mercado financeiro vem falar com a gente do ambiental. Eu tenho tido essa experiência nos últimos tempos, e a dificuldade que é do linguajar, e a dificuldade que é dos mecanismos, porque eles, mercado financeiro, eles precisam de uma caixinha que pare em pé.
E essas caixas não existem. E o grande desafio do jurídico que eu vejo para o mundo dos advogados não é de dizer, olha, sinto muito, não existe essa caixinha. Ao advogado cabe pensar e a gente buscar os elementos de como construir essas caixinhas. Esse é um pouco do meu esforço. O universo cripto vem ajudar nisso, porque, curiosamente, fazendo um trocadilho, para a gente construir as caixinhas, a gente tem que sair do quadrado, tem que sair da caixinha, pensar fora, e isso é um desafio para a gente também. E a dica que eu dou para os proprietários que têm essas áreas é regularizem documentação, estejam com a documentação em dia, CAR, georreferenciamento, matrícula, porque a oportunidade está chegando e quem tiver bonitinho, arrumadinho, preparado, vai embarcar no trem. Quem ficar para começar a mexer nisso, a hora que o trem passar, vai ver o trem passar e vai ficar perdendo tempo arrumando, e aí já vai entrar numa segunda onda que a gente não sabe como é que vai ser. Ju, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos pela participação. Voltarei aqui daqui uns dias para ver os comentários e responder com o maior prazer. Recado muito bem dado, Flávio. Muito obrigada mais uma vez. E muito obrigada a você que nos acompanha aqui. Por favor, compartilhe esse conteúdo com alguém que você acredite que pode se interessar, alguém que pode se beneficiar dessas informações aqui. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar os próximos programas e veja também as nossas redes sociais, a nossa programação. Nós nos vemos em breve. Até lá!